Oi, gente, tudo bem com vocês? Na trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre mudas, produção de mudas, principalmente de espécies arbóreas, e também vamos falar um pouco sobre viveiros florestais. Bom, se você tem o interesse de abrir, por exemplo, um viveiro florestal, produzir mudas, vender estas mudas, nós temos que pensar primeiramente que o grande tesouro que nós temos, né, e que é a base para o início de todas essas atividades, são as sementes florestais. Aí acima vocês já viram qual é o conceito de semente, mas eu pergunto, qual que é a importância, né, das sementes florestais? Então, se nós formos pensar dentro da nossa disciplina de silvicultura. Pois bem, primeiramente, a gente tem que lembrar que as sementes florestais elas vão ser um meio de sobrevivência para muitas espécies, principalmente da fauna, né? Animais que acabam se alimentando dessas sementes. Então, ela é uma fonte de sobrevivência. É através da semente florestal ou de qualquer outra semente que também é o meio de sobrevivência para as espécies florestais. Então, uma planta sempre vai deixar a semente como uma forma de continuar a sua descendência. Também através das sementes que nós temos a produção das mudas. Então, as sementes elas são muito importantes dentro dos projetos de restauração florestal. Então, se eu penso em recuperar, por exemplo, uma área degradada, eu preciso das sementes para que eu possa produzir essas mudas que serão utilizadas dentro de um projeto de restauração. Também a gente usa as sementes para arborização urbana, para preservação de algumas espécies. Ela pode ser também uma fonte de renda para alguns produtores rurais que podem coletar essas sementes e depois vender essas sementes. E além disso, que nós já vimos em aulas passadas, as sementes florestais também podem ser usadas como fontes de bens não madeireiros. Então, eu posso extrair resina das sementes, eu posso produzir óleo das sementes, posso obter substâncias aromáticas, né, que podem ser usadas na farmacologia ou na cosmiatria. Então, as sementes florestais, elas têm uma grande gama de atividades que nós podemos utilizar, né, que podemos desenvolver a partir das sementes. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a produção de mudas, né, os viveiros florestais objetivando a produção de mudas. E essas mudas podem ser utilizadas tanto em projetos de educação ambiental, em projetos sociais, podem ser utilizados em programas de restauração florestal, mas a base para que nós possamos produzir essas mudas serão as sementes. Então, a gente primeiro vai estudar um pouquinho sobre as sementes, vamos falar sobre algumas características específicas que nós observamos nas sementes aqui do nosso bioma cerrado, e depois a gente fala um pouquinho sobre como que nós podemos construir estes viveiros, né? Como que os viveiros eles irão funcionar.